Audiobook As Coisas que Você Não Sabe que Não Sabe. Programação Neurolinguística. Richard Bandler. Introdução. Quantas vezes você já ouviu estas frases? Ela tem um futuro brilhante. Ou, o passado dele sempre foi muito movimentado? Essas expressões são mais do que metáforas. Trata-se de descrições específicas da maneira de pensar interna da pessoa que fala, e são o segredo para podermos efetuar mudanças úteis na nossa própria experiência. Imagine, por exemplo, uma situação agradável no futuro. Aumente a luminosidade da imagem e observe como muda a sua sensação. Ao aumentar a luminosidade, o seu desejo de que a situação imaginada venha a se concretizar aumenta também. A maioria das pessoas reage de forma mais forte a uma imagem mais luminosa. Algumas, porém, reagem melhor a uma imagem mais difusa. Refaça a experiência com uma lembrança do seu passado e torne as cores mais fortes e intensas. Em que sentido mudou a sua reação? Ao tornar as lembranças mais coloridas? Caso não note nenhuma diferença, faça ficar em preto e branco. O que acontece, em geral, é que a reação fica mais leve. Outra expressão comum é: dê mais cor à sua vida. Pense em outra experiência pessoal e jogue, literalmente, focos brilhantes de luz e observe a diferença. Entre parênteses, os anunciantes de televisão e os estilistas de roupas de lantejoulas sabem muito bem disso. Fecha. Um conselho dado com frequência a respeito de eventos desagradáveis é: jogue o seu passado fora. Pense em algo que ainda o faça sentir-se mal e repare a localização e a distância da imagem. Provavelmente, ela está de frente e próxima a você. Leve-a para mais longe. De que forma a sua lembrança é mudada? Acabamos de dar alguns exemplos da simplicidade e da força de novos padrões das submodalidades da PNL, desenvolvidos por Richard Bandler nos últimos anos. Um dos padrões iniciais da PNL refere-se à ideia de modalidades e sistemas representacionais. Qualquer experiência nossa é revista através de representações do sistema sensorial, imagens visuais, sons auditivos e sensações sinestésicas. Nos últimos 10 anos, grande parte do treinamento de PNL destinava-se a demonstrar maneiras práticas e rápidas de utilizar a noção de modalidades para transformar sensações e comportamentos. As submodalidades são os elementos menores de cada modalidade. Por exemplo, algumas das submodalidades visuais são luminosidade, cor, tamanho, distância, localização e nitidez. A ideia de submodalidade revela um novo campo de padrões de mudança que são ainda mais rápidos, mais fáceis e específicos. Decidimos deixar de lado grande parte do que estávamos fazendo ao termos contato pela primeira vez com a PNL no final de 1977, para nos dedicarmos ao estudo dessas novas maneiras, estimulantes e rápidas de mudança de comportamento. Naquela época, Richard Bandler e John Gringer trabalhavam juntos no desenvolvimento deste novo campo promissor. A PNL mostrava como seguir o processo interno de alguém através de seus movimentos oculares, como eliminar reações a sentimentos desagradáveis em questões de minutos e muito mais. Passaram-se 7 anos e todas estas promessas e muitas mais foram cumpridas. Todas as técnicas e ideias básicas da PNL passaram no teste do tempo e também na difícil prova de passar adiante o ensinamento prático desta técnica.
A PNL tem sido considerada o que há de mais aprimorado em questão de comunicação e mudança. A PNL oferece uma compreensão conceitual, baseada de maneira concreta na ciência da informação e da computação, fundamentada basicamente no estudo da experiência humana. Tudo o que é dito em PNL pode ser verificado diretamente na sua própria experiência ou na de outras pessoas. Os novos padrões de submodalidades descritos e ensinados neste livro são formas de produção de mudanças pessoais ainda mais ágeis e poderosas do que os antigos métodos de PNL. Existem apenas 3 modalidades principais, porém existem inúmeras submodalidades dentro de cada modalidade. As submodalidades são a maneira como o cérebro humano classifica e codifica a experiência. Os padrões de mudança de submodalidades podem ser usados para mudar diretamente o suporte lógico de alguém, a nossa maneira de pensar sobre nossas experiências e como reagimos a ela. Alguns críticos objetavam a maneira fria e deveras técnica, segundo eles, da PNL. Argumentavam que, apesar de funcionar bem com hábitos simples e fobias, não tratava dos problemas existenciais profundos. Estamos curiosos em saber o que esses críticos diriam a respeito das mudanças de percepção e crença demonstradas nos capítulos 6 e 7. Este livro abre-nos as portas de novas formas práticas de compreender a maneira como funciona a nossa mente. E o que é mais importante, ele nos ensina princípios simples para que possamos dirigir o nosso cérebro. Como mudar as suas experiências se não estiverem satisfeitos com elas e como aumentar a sua satisfação quando tudo está funcionando bem. A maioria das pessoas tem a capacidade de fazer pequenas adaptações em princípios já conhecidos e fazer de vez em quando pequenas inovações. A genialidade de Richard Bandler reside em sua inigualável habilidade em criar, repetidamente, novos princípios e torná-los acessíveis para outras pessoas. O seu senso de humor talvez pareça mordaz e arrogante, principalmente quando dirigido a psicólogos e psiquiatras. Abre parênteses, outros especialistas também recebem o seu quinhão. Fecha parênteses. Isto é compreensível quando se sabe que, apesar da cura de fobia e trauma da PNL, tem sido publicada pela primeira vez há mais de 6 anos, a maioria dos psicólogos continuam a acreditar que são necessários meses e mesmo anos de conversas e medicamentos e muito mais dinheiro para se curar uma fobia. Nós sabemos o quanto é frustrante ouvir isto é impossível, quando já demonstramos centenas de vezes que é possível e ensinamos outras pessoas a fazê-lo de forma durável. Quando algo de novo aparece em qualquer ramo industrial, empresários do mundo inteiro querem usá-lo imediatamente, porque sabem que, se não o fizerem, os seus concorrentes o farão. Infelizmente, ainda existe muita inércia no campo da psicologia, onde os profissionais ganham mais se levarem mais tempo para resolverem um problema. Do momento que a incompetência é recompensada, os métodos modernos e benéficos levam muito mais tempo para serem assimilados. Muitas outras pessoas já lastimaram a inércia no campo da psicologia. Salvador Minuchin, conhecido inovador no campo da terapia, disse recentemente: de certa forma, as pessoas reagem às nossas descobertas no campo da pesquisa, defendendo os seus próprios paradigmas. Como resposta a nossos conhecimentos, existe sempre a preocupação em continuar a fazer aquilo que foi aprendido. Apesar desta inércia, existem inúmeras exceções no campo da psicologia e da psiquiatria. Profissionais ávidos por aprender novos métodos
que tornem o seu trabalho mais rápido, melhor e mais bem acabado, beneficiando assim os seus clientes. Esperamos que este livro venha a cair em boas mãos. Há alguns anos, percebemos os novos caminhos que estavam sendo explorados pelo talento de Richard Bandler e sentimos como esses novos padrões poderiam tornar-se mais úteis se fossem conhecidos. Porém, o que nos levou a editar este livro foi o nosso fascínio e profundo interesse em relação às submodalidades. O nosso material compunha-se de fitas de vídeo e transcrições de inúmeros seminários e workshops organizados recentemente por Richard Bandler. Em seguida, classificamos e organizamos o imenso material de que dispunhamos, fazendo pessoalmente cada uma das experiências e ensinando a outras pessoas para aprofundar mais os nossos conhecimentos. E então, com base no que aprendemos, reunimos o material em forma de livro. Tentamos, por um lado, manter o estilo dinâmico dos seminários e, por outro, reorganizar e colocar em ordem o material para facilitar a compreensão do leitor. A maioria dos livros, quando publicados, tratam de temas já defasados há 5 e mesmo 10 anos. O objeto deste livro tem cerca de 3 anos. Existem muitos novos padrões de submodalidades que estão sendo ensinados nos seminários de PNL, e Richard continua a desenvolver outros padrões. Um dos princípios básicos da PNL é que a ordem ou sequência das experiências, assim como as palavras que compõem a frase, afetam o seu sentido. A sequência dos capítulos deste livro foi estabelecida de maneira cuidadosa. Aconselhamos que sejam lidos em ordem, já que a maior parte do que será descrito nos capítulos subsequentes pressupõe um conhecimento dos capítulos anteriores. Outro princípio básico da PNL é que as palavras são etiquetas inadequadas das experiências. Uma coisa é ler sobre como pregar um prego. Outra é sentir o martelo em suas mãos e ouvir o ruído característico do prego penetrando na parte lisa da madeira. Outra, ainda, é sentir a vibração e o movimento do martelo e ver o prego entortar quando existe um nó na madeira. Os padrões ensinados neste livro são ferramentas. Devem, portanto, ser usadas para que se possa compreender a maneira como funcionam e aqui se ter prática para usá-las também. É possível passar uma vista de olhos para se ter uma ideia do que se trata o livro. No entanto, se o que se deseja é usar as informações aqui contidas, use-as em seu próprio proveito e no de outros, senão o conhecimento será simplesmente teórico. Coninhai Andreas, Steve Andreas, abril 1985.